Sim, meu querido, sim, minha querida, nós estudando aqui o nosso ISSQN, nos deparamos com uma seguinte situação. Estamos falando aqui na Prefeitura de BH. Professor, você acredita, eu estava lá estudando lá o ISSQN e eu verifiquei uma situação onde, a princípio, não havia a base de cálculo, porque o contribuinte não informava os elementos necessários para que você soubesse o movimento real tributável daquele contribuinte, ou seja, quanto que realmente ele devia, quanto de movimentação da prestação de serviço ele tinha. Tá certo? Outra situação, professor, é que ele apresentou documentos, mas que eu não confiei, porque eram documentos com valores muito diferentes dos valores que, entre aspas, são realizados para aquele tipo de prestações. Então, o que eu faço, professor? Você é fiscal da Prefeitura de BH, você vai fazer o que está previsto agora no artigo 28, você vai fazer o arbitramento dessa base de cálculo. Às vezes o contribuinte acha que por não apresentar a documentação ele está livre da autuação fiscal. Pelo contrário, ele vai ser autuado, mas por arbitramento. Que é o que, professor? É uma forma regular, ou seja, de acordo com a lei do fisco, estabelecer qual é a base de cálculo que está acontecendo naquele momento. Tá bom? Vai na telinha para você ver. Então, a base de cálculo do ISSQN será arbitrada, arbitramento, artigo 28, arbitrada por você, né? Pela autoridade fiscal competente quando? Em que hipóteses? Vamos lá? 1. O valor efetivo do preço do serviço não puder ser conhecido. O valor efetivo do preço do serviço não puder ser conhecido. Então, você não tem elementos para aferir qual que é a verdadeira base de cálculo naquela situação. 2. O registro fiscal ou contábil, bem como a declaração ou o documento fiscal exibido pelo sujeito passivo ou pelo terceiro obrigado for insuficiente ou não merecer fé. Então, veja, o contribuinte entregou registros fiscais ou registros contábeis, o contribuinte entregou declarações ou documentos fiscais, né? Mas isso é insuficiente ou não merece fé. Essa informação é importante, né? É insuficiente ou não merece fé. O que é ser insuficiente? Quer dizer, ele entregou poucos documentos. O que é não merecer fé? Você não pode confiar nas informações por ele emitidas, né? Então, tanto uma situação como outra acabam sendo importantes. 3. O contribuinte ou responsável pelo serviço recusar-se a exibir a fiscalização, elementos necessários à comprovação do valor do serviço prestado. Então, aqui já é uma outra situação, né? Ele se recusa a apresentar a fiscalização, né? Quer dizer, ele foi notificado para apresentar, mas ele não quer apresentar. Então, é uma outra situação. 4. For constatada a existência de uma fraude ou sonegação. Então, constatamos a existência de uma fraude ou sonegação, né? Pelo exame de livros, documentos fiscais ou comerciais, exibidos pelo contribuinte ou qualquer outro meio direto ou indireto de verificação. Então, constatada a existência de fraude ou sonegação pelo exame de livros, exame de documentos fiscais comerciais, ou qualquer outro meio direto ou indireto de verificações. Então, interessante essa situação aqui também para a gente conhecer e levar para a prova. O que mais agora ele trata aqui para nós? Ele cita aqui, né? A documentação fiscal, inciso 5, não for reconstituída no prazo regulamentar, em caso de haver perda, extravio ou inutilização de documentos fiscais. Então, olha aqui para mim. Às vezes você vai chegar no contribuinte, ele vai falar assim, ó, eu estou precisando, você vai falar, né? Estou aqui notificando você para apresentar as notas de 1 a 100, notas fiscais de 1 a 100. Por favor, me entregue essas notas. E ele vai chegar assim para você e falar, eu perdi essas notas. Fez boletim de ocorrência? Ah, não fiz. Fez boletim de ocorrência? Ah, não, eu fiz. Ah, tá bom. Fez o pedido de reconstituição da sua escrita? Ah, não fiz. Porque o que acontece? Quando o contribuinte perde as notas fiscais, hoje em dia, principalmente com as notas sendo eletrônicas, ele perdeu o arquivo das notas. Não tem problema. É muito simples hoje em dia no cadastro da Receita Federal
e juntamente com o SPED, o sistema SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, você tem como pegar esses documentos novamente, como você ter esses documentos eletrônicos novamente. E você faz a reconstituição da sua escrita. Você pede autorização para a Prefeitura de BH para fazer a sua reconstituição da escrita. Se não o fizer, nós entendemos que ele está com vontade de realmente ignorar aquela obrigação importante de você saber indicar corretamente a base de cálculo do seu imposto a ser pago. Faz, então, o quê? Que o fiscal da prefeitura seja obrigado a fazer o arbitramento. Tá bom? Volta lá, então.